né? Isso é porque ele bate, tu fala alguma coisa? Então, o Ney pegou e largou. É jogador de futebol, ganha muito dinheiro, tá enrascado nessas coisas, assim, não me detive ainda nesse assunto. Mas enfim, que a gente Temer que ficou no lugar de quando ocorreu. É óbvio, né? Quer dizer, ele tá dizendo que o cara deve. Essa é a primeira fofoca de hoje. Mas eu tenho mais fofoca pra vocês. Eu tô num dia assim, sabe? Que eu tô pensando muito sobre isso, assim. As eleições serão depois de amanhã, no domingo. E... Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Diva Fernandes e eu vivo com minha família aqui em Portugal. Sou brasileira. Então, eu peço para vocês o seguinte, que me sigam nas redes sociais, que estão aqui linkadas no canal, certo? E se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, deixe seu like, seu comentário, que eu respondo a todos os comentários. Assim, eu hoje queria trazer um assunto diferente. Quer dizer, diferente não, na verdade são assuntos que estão na pauta aqui a respeito de Portugal. Mas eu não podia perder esse último dia. Hoje é sexta-feira, sextou. Depois de amanhã tem o quê? Eleição no Brasil. Pois é, eu não podia perder porque assim, tá uma loucura, gente. Tá chegando notícia de tudo que é lado. Tá chegando notícia assim, ó. É muita notícia. Então, o que eu faço? Vocês sabem o que eu faço aqui no canal. Eu faço um compilado Luz brasileiro, tá? Portugal, Brasil. Eu trago esses países maravilhosos, faço assim um doce bem gostoso e entrego eles para vocês. É para vocês concordarem, discordarem, me mandarem comentários, a gente responde, a gente conversa, a gente troca ideia. É isso que eu faço aqui. Então hoje, como é antevéspera das eleições no Brasil, eu venho dar aqui o meu primeiro pitaco. Espero que os próximos sejam daqui a 4 anos. Tá bom? Então, bora lá! Gente, assim, essa primeira notícia, assim, que eu trago aqui, me lembra muito o Zelensky. Exato, o Zelensky. Porque uma vez ele foi entrevistado e ele disse assim, em alto e bom som. Ele disse assim, ó. Alto e bom som ou alto e bom tom? Tá, é isso aí, eu não me lembro qual que era. Não uso muito essa expressão. Mas eu me lembro que ele disse o seguinte. Se quiserem saber o que o Putinho tá fazendo, que ele quer fazer aqui com a gente, prestem atenção no que ele diz que nós vamos fazer ou que nós estamos fazendo. Pronto, vocês já sabem o que ele vai fazer. E isso foi bem lá no início, sabe? Que começou essa barbaridade que está acontecendo lá entre o Putinho, né, e o Ocidente. E aí a gente foi acompanhando e é verdade, sabe? Quando ele acusa, é porque ele tá assim, prestes a fazer. Aí, por que eu tô falando isso? Respeitando as devidas proporções, porque o que tá acontecendo lá é uma catástrofe humanitária, uma coisa horrorosa. Mas respeitando suas devidas proporções, eu chego no Brasil. Eu chego no Brasil, gente. E tem porquê eu chegar no Brasil. Tem porquê. Quem acompanha aí a notícia, sabe que o Ney, nosso Neymar, exato, ele tem uma posição bem firme, bem forte em relação ao seu candidato, em quem ele vai votar, né? Já participou de live, ele participa bastante, assim, com sua presença mesmo, falando a respeito do seu candidato, né? Que é o bolso, né? O bolso. Então, aí, o nosso Molusco, ele foi participar, o nosso não, né? De vocês, quem se identifica aí do outro lado, né?
O Molusco aí, de quem se identifica, ele foi participar de um podcast na UOL. Pois é. E lá no meio dessa coisa lá da UOL, perguntaram para ele, pro Molusco, se ele ficava chateado, se ele tinha algum problema em relação à posição do nosso Ney, né? A posição política do Ney. Ele disse que não, capaz, que todo mundo tem liberdade, né? Mas aí ele me largou a seguinte frase, gente, mas assim, eu peguei a frase, entre aspas, letra por letra, do que o Molusco disse. Ele colocou assim, abre aspas, ele disse no podcast, eu acho que ele tá com medo que se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele, vírgula. Eu acho que é isso que ele tá com medo de mim. Fecha aspas. Pois é, gente, né? Isso é porque ele respeita ele respeita a liberdade de expressão, a liberdade da pessoa escolher em quem quer, né, dar o seu voto. Por isso que ele respeita, tá aí, ó, o respeito dele, um respeito ótimo. Quer dizer, algo totalmente fora de... Bom, mas aí vamos completar essa informação. A primeira atitude, assim, aquela, sabe quando tu ouve, bate, tu fala alguma coisa? Então, o Ney pegou e largou uma nota, assim, em seguida, que tudo que ele tinha para acertar, que ele estava com problemas fiscais, aliás, ultimamente, tudo que é jogador de futebol, que ganha muito dinheiro, tá enrascado nessas coisas, assim, não me detive ainda nesse assunto. Mas, enfim, que tudo que ele tinha para resolver em termos de problemas fiscais e tal, já tinha sido resolvido na época do presidente Temer. Lembram-se? Presidente Temer, que ficou no lugar de quando ocorreu o impeachment. Ok. Isso foi a primeira reação dele. Pois é, mas hoje pela manhã eu me deparo com a seguinte notícia, que o Molusco terá que responder em tribunal a acusação que ele fez ao Ney. É óbvio, né? Quer dizer, ele está dizendo que o cara deve, que não deve mais, que não tem nada a dever, e está imputando a ele um medo de alguma coisa. Quer dizer, é uma mistura de ameaça e de acusação, ficou meio estranha, né? Então ele vai ter que responder em tribunal, porque ele está sendo processado pela família do Ney em relação a isso. Eu achei normal, né? Porque tu chegar assim e... eu acho que ele tá com medo de mim, porque é meio estranho. Essa é a primeira fofoca de hoje, mas eu tenho mais fofoca pra vocês. Então, pessoal, a outra novidade que eu tenho aqui pra vocês é que o pássaro tá livre. Soltaram o pássaro. E que pássaro, gente? Do Twitter. Pois é, soltaram. O bilionário Elon Musk comprou o Twitter. Bom, o que a gente tem que ver com isso? A gente tem muito a ver com isso. Porque o Musk, ele é um defensor da liberdade de expressão, assim, ó, sabe, ferrenho. Então, o que ele diz? Que ele quer zelar, de alguma forma, pelas próximas gerações, com a questão da liberdade de expressão. Porque, segundo ele, a forma como estão fazendo a moderação das outras redes sociais, sabe? Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Vocês, muitas vezes, vocês observam isso em tudo que é canal, é assim. Ele acha que essa moderação, ela tá sendo demais, sabe? Tipo, estão abusando. Então, algo que poderia ser uma discussão, uma troca de opinião, tá levando as pessoas para os extremos. Por exemplo, quando se fala em política,
as pessoas acabam se definindo como extrema esquerda ou extrema direita, e a bagunça é aquela, tá? Sabe? Tá montada a bagunça. E que não é assim. Que sim, deve ser respeitado, deve ter respeito, certas coisas não devem ser ditas. Toda aquela coisa, a questão do respeito, deve ser feito. Mas que essa moderação, ela tá apertando demais, ela tá sufocando demais. E isso tá fazendo com que as pessoas tensionem mais ainda, fiquem com mais raiva, fiquem mais bravas. Então, ele é totalmente contra isso. Claro que aí já deu todo enfim, uma discussão, porque ele já diz a matéria que ele já acenou para a volta do ex dos Estados Unidos ao Twitter. Mas, gente, aí eles colocam assim, eu não sei se vocês vão concordar comigo, muita gente sim, talvez outras não. Eles colocam assim, que o ex dos Estados Unidos, por exemplo, voltando e deixando muita gente que eles acabam cortando nas outras redes sociais, voltando à cena, que eles ficam com muita fake news, ficam moldando a cabeça das pessoas. Gente, eu acho, assim, não sei se é impressão minha, sabe? Que duas coisas. Ou esse pessoal que é adepto da moderação, vejam, eu concordo com toda, eu não posso chegar aqui e ofender alguém, tá? Se bem que para isso existe uma coisa chamada tu ir recorrer ao teu direito, tu processar, existe também essas ferramentas. Mas tudo bem, eu acho que não deve haver isso não sou a favor disso aí. Mas assim, eu acho que nessas moderações que a gente fala aqui, ou eles subestimam demais as pessoas, ou seja, que as pessoas vão assistir determinada coisa e vão tomar para si que aquilo é verdade, sendo que em qualquer rede social tem todos os lados, né? Tem de um lado, tem de outro, e eu não tô falando isso somente de política, eu tô falando de qualquer coisa. Vai sempre vai sempre haver mais que um lado. Então, parece que querem, não sei, eu acho que nós não somos assim tão bitolados, né? Ou tem uma segunda opção, né? Que a gente tem acesso somente a um lado. Então, tipo, a gente tem que ter acesso somente a um lado da história. O outro lado, não, a gente não pode ter acesso àquele lado. Porque querem nos direcionar para um lado, então é melhor que o outro lado não participe do debate. Eu acho que era muito bom nós todos pensarmos nisso, né? A moderação. Para que serve essa moderação? É para que a gente não ataque, para que a gente não se... Sendo que os ataques, a gente percebe que são cada vez mais exaltados em todas as redes sociais, mesmo com toda essa moderação, mas é para que a gente não seja bitolado por coisas ruins, por ideias ruins, ou que a gente veja somente um lado da história e não pense. Porque isso é o que as redes sociais fizeram. Colocaram pessoas como eu, que não sou ninguém, e muitas outras que são, a conversar e a passar a sua forma de pensar no mesmo canal. Então hoje a gente assiste quem a gente quer. A gente assiste desde um presidente a qualquer pessoa, por mais simples que seja. A gente tem a condição de ouvir as posições de todo mundo e tirar a nossa própria conclusão. Será que não é isso que tentam fazer? E que o Musk pegou esse feeling agora e que está tentando dar um jeitinho nisso? É pra gente pensar. Mas ele ficou muito feliz e essas foram as primeiras palavras dele. Tá? Que o pássaro tá solto, demitiu a maioria dos diretores de alto escalão da empresa. E bom, vamos lá. Então, gente, por hoje é isso. Hoje, sexta-feira, eu tô deixando esse vídeo assim pra vocês, pra gente pensar, né? Pensar em liberdade,
pelo menos eu como brasileira, eu tô num dia assim, sabe? Que eu tô pensando muito sobre isso, assim. As eleições serão depois de amanhã, no domingo, e eu peço que vocês me sigam nos outros canais. Por quê? Porque muita coisa pode acontecer, entendeu? Muita coisa pode acontecer. Eu tô aqui falando com vocês e tá acontecendo babado ali, tá saindo babado lá do Brasil. Então, muita coisa, assim, que seja realmente, que tenha relevância, eu trago nas minhas redes sociais, mas aí me acompanha nas redes sociais, que aí eu trago uns videozinhos curtos, assim, e vou falando pra vocês, vou deixando vocês sabendo o que tá acontecendo. E em relação às eleições também, né, que a gente sabe, tá todo mundo, né, enfim, com essa perspectiva, né, até o Putin hoje falou, né, que ele se dá bem com um, se dá bem com o outro, que pra ele, né, aquela... Enfim. Mas me acompanhem nas redes sociais, que aí eu vou deixando vocês atualizados. Eu sei que tem muita gente aí que é mais atualizada do que eu, mas eu tento, tô correndo atrás. Tá bom? Então, ó, beijinhos e até a próxima.